Oi pessoal, meu nome é Macalister, bem-vindos ao meu canal. Na aula de inglês de hoje nós vamos falar sobre direção, driving. Vamos estudar o vocabulário relacionado à direção, trânsito, problemas no trânsito. Vamos começar? Driving, direção. A primeira palavra da lista, breathalyzer. Breathalyzer é o bafômetro. Vamos ver a frase de exemplo. The police officer asked him to take a breathalyzer test. O que significa? O policial ou o oficial de polícia, o oficial o pediu para fazer um teste do bafômetro. Breathalyzer. Próxima palavra, crosswalk ou pedestrian crossing. Aqui seria a faixa de pedestre. Crosswalk é mais usado no inglês americano e pedestrian crossing é mais usado no inglês britânico. Vamos ver a frase de exemplo. Always stop for people at the crosswalk. O que significa? Sempre pare para as pessoas na faixa de pedestre. Crosswalk, pedestrian crossing. Próxima expressão da lista, cut someone off. Aqui seria cortar alguém no trânsito. Vamos ver o exemplo. She got angry when another car cut her off on the highway. Então, ela ficou brava, furiosa, angry. Ela ficou brava quando um outro carro a cortou na rodovia. Highway é rodovia. Cut someone off. Próxima expressão, dirt road. Dirt road é estrada de terra. Vamos ver o exemplo. We drove down a dirt road to reach the farm. O que significa? Nós dirigimos por uma estrada de terra para chegar à fazenda. Dirt road. Próxima palavra, fine ou ticket. Seria a multa. Tanto faz, você pode falar fine ou ticket. O exemplo, he got a ticket for parking in the wrong spot. Então, ele ganhou uma multa. Ele recebeu uma multa por estacionar na vaga errada ou no local errado. Spot pode ser vaga ou lugar, né? Um local específico. Fine, ticket. Próxima expressão, lousy driver. Lousy significa péssimo, muito ruim. Então, lousy driver é um motorista muito ruim, né? Um péssimo motorista. Seja porque é imprudente, ou inexperiente, ou desatento. Lousy driver. He's a lousy driver and always gets lost. O que significa? Ele é um péssimo motorista e sempre se perde. Próxima palavra da lista, park. Aqui o verbo park. Park significa estacionar. Vamos ver a frase de exemplo. Please park the car in the shade. O que significa? Por favor, pare o carro na sombra. Shade, sombra. A próxima palavra, pass. Pass, aqui um verbo também, ultrapassar. Vamos ver a frase de exemplo. Be careful when you pass a truck on the highway. O que significa essa frase? Tome cuidado quando você ultrapassar um caminhão na rodovia. Truck, caminhão, e highway, rodovia, como eu já havia falado. A próxima expressão, pull over. Pull over seria encostar o carro ou parar no acostamento. Pull over. Vamos ver o exemplo. The police told him to pull over for speeding. Então, a polícia o disse para parar no acostamento porque ele estava correndo. Speeding. Talvez ele estava indo acima do limite, né, de velocidade ou simplesmente correndo demais. Pull over. Próxima palavra, reverse. Aqui também é um substantivo, reverse.
Reverse é a marcha a ré do carro. Vamos ver o exemplo. Put the car in reverse to back out of the driveway. O que significa? Coloque o carro na marcha ré para sair, né, de costas ou sair de ré da entrada da garagem. The driveway seria a entrada da garagem. Reverse. Próxima expressão, run a red light. Run a red light significa avançar o sinal vermelho. Há algumas outras formas de falar isso em inglês, mas a mais comum, uma das mais comuns é run a red light. O exemplo, she got a ticket for running a red light. O que significa? Ela recebeu uma multa por ultrapassar um sinal vermelho. Próxima palavra da lista, shortcut. Shortcut é atalho. Vamos ver a frase de exemplo. We found a shortcut to avoid the traffic. O que significa? Nós encontramos um atalho para evitar o trânsito. Traffic é trânsito ou tráfego. Shortcut. Próxima palavra, sign. Sign significa placa ou sinal. Quando alguém, né, te dá um sinal, te dá uma pista, né, uma dica, vamos dizer assim. Mas aqui é uma placa. Cuidado só para não confundir com o sinal que a gente fala, que é o semáforo, né? Aqui é sign, sinal em outro sentido. E pode ser placa também. E eles também usam os termos road sign ou traffic sign, que seria uma placa de trânsito ou uma placa de sinalização. E na pronúncia não tem o som do G. Sign. O exemplo, the sign said stop. O que significa? A placa dizia pare. Próxima palavra da lista, speed bump. Speed bump significa redutor de velocidade, por exemplo, um quebra-molas. O exemplo, slow down, there's a speed bump ahead. Slow down significa desacelere, reduza a velocidade. Então, reduz a velocidade, há um quebra-mola à frente. Speed bump. Próxima palavra, speed limit. Aqui já é o limite de velocidade. Vamos ver o exemplo. The speed limit here is 50 miles per hour. O que significa a frase? O limite de velocidade aqui é 50 milhas por hora. Speed limit. Próxima palavra, swerve. É um verbo, só tem uma sílaba, então quando você for pronunciar, né, você vai fazer o som de uma sílaba apenas. Swerve. Swerve significa desviar, quando você tem que desviar o carro para não bater em algo ou em alguém. Vamos ver o exemplo. He had to swerve to avoid hitting a horse. O que significa? Ele teve que desviar para evitar bater em um cavalo. Próxima palavra, traffic light. Aqui é o semáforo ou o sinal, né, que alguns chamam de sinal. Traffic light. O exemplo, the traffic light turned green, so we started moving. Aqui a gente poderia traduzir usando o sinal mesmo, né, que eu acho que fica mais natural. A gente poderia traduzir assim, o sinal ficou verde, então nós começamos a nos mover. The traffic light turned green, so we started moving. Traffic light. E a última palavra da lista, turn. Aqui um substantivo. Turn. Turn significa curva. O exemplo, take the next turn on the right to get to the store. O que diz essa frase? Pegue a próxima curva à direita para chegar à loja. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.